Fala pessoal, esse vídeo aqui ele é uma retrospectiva de 2024. Nós tivemos vários bate-papos muito legais, muito interessantes, com conteúdos da melhor qualidade, com profissionais de referência em SSMA, e sempre é difícil escolher alguns assuntos para retomar na retrospectiva. Eu fiz uma escolha com base nas interações do público desses vídeos. Tenho certeza que você vai gostar, é uma seleção de vídeos muito legais que deram um engajamento muito bom na nossa comunidade SSMA em pauta. Então fique aí e assista até o final, porque você vai se surpreender com esses bate-papos muito legais que eu tive durante o ano com esses convidados especiais. Perfeito, Valdir. A gente passou por uma pandemia, né, de Covid, que mudou significativamente as nossas vidas em todos os aspectos, né, de adaptação, flexibilidade, né, tivemos que a gente se reinventar em várias coisas. Eu sempre uso o exemplo de vizinhos que nunca usaram a internet para nada e que tiveram que usar para pedir, né, comida, ou pedir para comprar medicamento, enfim. E muitos se adaptaram tão bem que pós-pandemia não voltaram ao que faziam antigamente, né? Então hoje está muito mais confortável pedir uma pizza, né, na minha casa do que sair para comer uma pizza. Tem muita gente que né, internalizou isso. No mundo corporativo, a gente também passou por essa necessidade de adaptação com o trabalho remoto, né? Porém, como que tu vê isso com relação ao etarismo e a adaptabilidade dos trabalhadores mais idosos com relação à tecnologia? Eu acho que o dia que a Terra parou, né, lá em março de 2020, ela veio para quebrar tabus. Né? Carteira de motorista está no celular. O documento do carro está no celular. O tipo de eleitor está no celular. Quer dizer, essa empurrou à força, querendo ou não, o mundo se digitalizou. Né? Então, assim, a gente aprendeu fazendo, aprendeu por necessidade. Então, você imaginou em 2020 as empresas, alguma empresa tinha no plano botar todo mundo em casa, trabalhando de casa? Alguém imaginava isso? Nem o melhor projeto piloto de trabalho à distância imaginava que todo mundo ia para casa na sexta-feira e ia voltar 7, 8, 10 meses depois. Funcionou, né? Adaptação do ser humano. E aí, Rogério, eu lembro da minha mãe. Minha mãe, ela faleceu com quase 90 anos, mas lá pelos 70 ela tinha uma dificuldade enorme com rádio relógio. Rádio relógio. Minha mãe nasceu, não tinha TV. Minha mãe nasceu, já tinha rádio, mas assim, muita coisa. Rádio relógio não tinha. Ela não conseguia mexer com rádio relógio. Mas lá pelos 75 anos, cara, ela começou a trabalhar. Eu dei um iPad para ela. Rapaz, aquele iPad com Facebook foi a festa dela. 75 anos. De novo, naquele recorte de pessoas, nível superior, com estudo. Né? A gente está falando aqui deste recorte da população brasileira. Né? E depois do iPad, ela migrou para um celular e estava com o WhatsApp. Motivador, falar com o filho único dela. Então, assim, essa motivação, essa vontade de se comunicar, essa vontade de fazer, é o que nos torna inquietos. E aí, por outro lado, a gente tem aí a inteligência artificial batendo nas portas também. E aí, aqui, o que os estudos dizem é que as pessoas mais velhas têm um diferencial em relação às pessoas mais novas. Ninguém precisa corrigir aquela máquina. Você não faz um chat GPT e manda para o Bing e corrige o que está errado. Você precisa ter uma pessoa com conhecimento verdadeiro, Perfeito, né, para ensinar a inteligência artificial e para corrigir. Então, você veja que, numa primeira vez, nós estamos numa revolução
tecnológica em que os mais velhos têm até uma vantagem competitiva. Gera um texto para mim, não sei o quê, mas você precisa ler. Você não pode gerar o texto e mandar para o seu chefe, para o seu líder, confiando que ali vai sair. Eu vi no Rio Innovation Week, no mês passado aqui no Rio, tinha um slide, assim, uma apresentação que eu estava vendo de longe, assim, a inteligência artificial vai ser a maior produtora de bobagens dos próximos anos, né? Porque a capacidade de gerar informação não verdadeira é muito grande. Aquilo ali é coletado. Perfeito. Então, você precisa de pessoas experientes com esse conhecimento. E a gente tem uma outra coisa que eu aprendi nesse curso de Ciências Humanas também, uma aula, o professor falou uma coisa genial para mim, sobre tecnologia, né? A aula dele. Tecnologia não é tecnologia se você nasceu e já existe. Então, vamos lá. Minha mãe nasceu, já tinha relógio, rádio. Eu nasci, já tinha TV. TV, já tinha carro. Em algum momento na história da humanidade, carro foi uma tecnologia, foi uma novidade. TV, rádio, né? Computador. Então, as crianças que estão nascendo hoje, isso aqui que a gente está usando para falar, isso não é tecnologia. Você pega os bebês, eles vão com o dedo na tela. Ninguém ensinou para aquele cidadãozinho ali, para aquele ser humaninho, que é com o dedo na tela. Aquilo ali para ele não é tecnologia, é assim que funciona. E você hoje vê como o touchscreen é uma tecnologia. Aí dos 15 aos 35, quando surge alguma novidade, você acha coisa moderna. É moderno, é cool, é bom de usar, eu vou usar a novidade aqui e tal, vou adotar, não sei o quê. Depois dos 35, meu amigo, más notícias. Você já começa a ficar receoso. Então, assim, não é os mais 50 a mais, 60 a mais que estão estranhando a tecnologia, a velocidade. A partir dos 35, dos 40, você já não é mais um nativo naquela tecnologia. Já é alguma coisa que você vai olhar assim, será que o chat GPT vai funcionar? Tem que tomar cuidado com telas, com isso, com aquilo. Enquanto as crianças botam o dedo e já vão ali no touchscreen, a gente está preocupado se a tela vai fazer mal, não sei o que e tal, né? Então, assim, sem a discussão do mérito dessas questões, a maneira de se ver a tecnologia, ela muda muito rapidamente com a sua evolução. A gente precisa quebrar isso. Se a gente quiser se manter relevante, a gente precisa estar aberto a isso, às novas tecnologias, ao que vai surgindo, assimilar, passar a usar e saber dessa dificuldade que a gente vai ter, ela é provocadora de você não ficar parado. Não se recuse a usar rádio-relógio, porque daqui a pouco você já está no celular e ninguém mais usa relógio, né? E é assim que caminha a humanidade, né? Evoluindo e avançando nas tecnologias. Recentemente, né, eu recebi aqui o Enio Viterbo Júnior, né, que tu também conhece, né, um grande amigo e profissional. Sim. E a gente falou como transformar o SSMA como estratégico para as empresas. Dentro dessa linha, o que tu entende como os principais desafios que as organizações vão enfrentar ao integrar a gestão de risco nas suas estratégias? Primeiro eu diria que são as barreiras de conhecimento. Acho que esse é um dos principais desafios, de fazer com que, primeiro, entenda de que o papel do responsável pela área do SESMIT é muito maior do que só a caixinha do SESMIT. Segundo, fazer com que essas barreiras de entendimento do que é trabalhar com gestão de riscos corporativos, elas sejam completamente dissolvidas a partir do momento de que o engenheiro de segurança ele consegue sair da sua caixinha para que ele tenha um trânsito em todas as outras áreas.
porque eu enxergo que trabalhar com processo de avaliação de riscos, sejam riscos da área de segurança, ou riscos de processo, ou riscos de qualidade, quem tem essa expertise é o engenheiro de segurança do trabalho. E a barreira que ele acaba enfrentando é justamente o preconceito em relação à sua atribuição, às suas funções. Ao ponto de uma área interna dizer, poxa, mas você veio falar sobre metodologia de FEMEA, de RASOP, de WARIF, mas essas ferramentas, quem aplica é a área de qualidade, não é a área de meio ambiente, não é a área de segurança. Essas ferramentas são somente a área de projetos. Não, essas barreiras elas têm que ser dissolvidas. Mas a maioria dos profissionais da área de segurança preferem ficar no seu quadradinho ao invés de realmente levarem a informação à frente para que tenha o real valor ao negócio da organização. Isso que eu enxergo hoje em relação aos desafios. E entender também de que os riscos, a gente tem mais facilidade de enxergá-los no patamar operacional, mas eles estão também no tático e no estratégico. Então, de que forma a gente vai conseguir ter um desenho organizacional para que você, como agente facilitador, já que você tem a expertise, fazer com que esse desenho faça com que você tenha o resultado dessa matriz de riscos corporativos. Então, eu vejo muito a questão de aceitação do seu papel em relação à própria organização. Perfeito. A gente falou também sobre, em vários momentos aqui, a gente fala sobre a necessidade dos nossos colegas né, profissionais de segurança, saúde, meio ambiente, enfim, buscarem também, né, sair da caixinha, né, tu falou isso agora, né, e aí tem diversas maneiras, né, e hoje, né, eu costumo dizer que hoje as desculpas para não buscar, né, entender sobre algum assunto, elas acabam caindo em função da facilidade que a gente tem de acesso à informação, né? Sim. Então, seja na internet, enfim, a gente tem muito conteúdo de qualidade, fácil de acessar. Claro que, como tudo, a gente tem que filtrar para ver o que é bom, o que serve, o que não serve. Sim. Mas, enfim, a gente, como profissional, né, da área, a gente tem que incentivar com que os outros colegas também eles busquem uma qualificação, até para subir nesses níveis, como tu falou, de tático estratégico, que são fundamentais para a nossa área, né? E, Ana, e se tu pode compartilhar alguns exemplos práticos para nós aí de como uma abordagem proativa na gestão de riscos, ela impacta o desempenho de uma empresa positivamente? Sim, olha, eu já auxiliei algumas empresas a implantar a gestão de riscos corporativos, tanto de uma forma reativa, quanto de uma forma proativa. Então, a reativa, um dos exemplos que eu posso trazer foi uma empresa de Jundiaí, que é do segmento de águas e energia e saneamento básico. E essa empresa, ela estava passando já por perdas financeiras, perdas materiais, decorrentes de alguns atos ilícitos que estavam ocorrendo no depósito central de materiais. E conjugado a isso, essa empresa, ela precisava implementar de fato o código de conduta e ética. E eles me chamaram, disseram, Ana, olha, você tem assim alguma metodologia que possa nos auxiliar? Eu falei assim, olha, pelo retrato, o que eu indico é justamente ter a implantação da gestão de riscos corporativos de acordo com a ISO 31000. E aí, então, fizemos da seguinte forma, né?
houve um workshop de 2 dias. Esse workshop teve o presidente da companhia, diretores e gerentes. Nesse workshop, como que a gente montou? Primeiro, conhecer e entender cada item da norma. E de que forma isso pudesse ser implementado na realidade do cliente. Então, o workshop ele já foi customizado para que tivesse uma linguagem apropriada para que pudesse facilitar o entendimento da aplicação dos itens da norma. Esse trabalho foi bárbaro, foi assim um quebra de paradigmas de várias gerências, várias lideranças, inclusive de fazer exercício em papel mesmo, presidente da companhia fazendo exercício para poder entender, sabe? Super legal, para poder entender o que é um perfil de risco, o que é apetite do risco, o que é nível de risco. Então, fazendo no papel, apresentando, sabendo lidar com dificuldades de conhecimento, né? Isso tudo foi feito com muito cuidado. E o resultado não poderia ter sido melhor, né? Eles conseguiram implementar de fato o procedimento, porque lá eles decidiram fazer um procedimento de gestão de riscos corporativos, que seria uma espinha dorsal, que ia fazer parte da lista mestre da documentação, aonde estaria interagindo com os demais procedimentos. Conseguiram colocar em prática esse procedimento, e até hoje eles trabalham para tomada de decisão, eles trabalham com um processo de gestão de risco devidamente estruturado, desde o treinamento que nós realizamos até hoje. Então, foi um trabalho super bárbaro, que me deixou super contente, porque isso reduziu drasticamente, né, os prejuízos que eles estavam tendo, conseguiram identificar riscos aos quais eles não tinham a menor ideia. Inclusive, por exemplo, em um dos cenários, por exemplo, como está na rota de avião, a possibilidade de queda de aeronaves, né, em um dos sites deles, que poderia colapsar o sistema de água e esgoto da própria cidade. Então, coisas que eles nem imaginavam que tinha que entrar. Então, é um trabalho super bárbaro, né, que você pensa fora da caixinha, né? Sim. Super legal, né? Ou seja, não é só aquela coisa do quadradinho nosso, mas o quanto que a gente pode expandir isso. E fez com que realmente eles tivessem um resultado de desempenho e uma satisfação em relação à comunidade local muito melhor. Então, esse foi um dos trabalhos. E o outro foi numa empresa, são 2 destaques, mas já existiram vários, assim, mas acho que esses 2 são bem legais, assim. O outro foi uma empresa que faz o abastecimento das barcaças, né, no Porto de Santos. Então, eles trabalhavam a questão de gestão de riscos muito focada na questão do risco operacional, e eles precisavam também ter um olhar maior em relação a essas possibilidades que poderiam acontecer, principalmente quando eles tinham que abastecer navios que vinham de outros países. Essa interface também com esses navios, além da questão, saindo da questão operacional, porque eles falavam que, Ana, a gente tem muito problema do mangote se desconectar, a gente tem muito problema disso, muito problema daquilo, então eu via uma fala muito no campo operacional, mas de que forma isso poderia ter um impacto maior em termos de visão do negócio, né? Então, aí eles começaram a enxergar de que mesmo tendo um derramamento pontual de combustível no mar, eles tinham lá todos os contentores para poder realmente fazer a mitigação do dano, mas eles começaram a perceber qual que era o impacto disso em relação ao negócio. Então, também foi um trabalho super bárbaro. Quando as pessoas começam a perceber os ganhos, né? E começa a olhar a amplitude, fala assim, puxa vida, eu pensei que segurança era só NR12, era só trabalho em altura, sabe? Perfeito. Então, eu trabalhei legal. no Porto, né? Agora tu falou nisso, esse exemplo para mim veio muito à minha cabeça, né?
Questão de um navio parado, atrasado num cais, né? O quanto que isso impacta no negócio, né? Porque isso é muito dinheiro envolvido, né? Fora a questão ambiental, né? Do próprio. Então, muitas vezes, né, realmente a gente vai para o operacional, a gente não consegue enxergar isso quanto que impacta no negócio, né? Então, bem legal esse teu exemplo, porque eu vivi isso, né? Então, inclusive com vazamento de óleo. Jura, Juro, Olha vivi só. isso na pele, e realmente é um impacto grande, né? Isso no meu começo de carreira, né? Sei. Comecei a trabalhar no Porto e realmente aconteceu uma situação dessas, que na época também a gente, né, eu sou sincero em dizer que eu via mais a questão operacional, mesmo que eu era ligado ao operacional. Mas a própria empresa, realmente, eu acho que não se tinha esse entendimento do quanto que impactaria na imagem do negócio, da empresa, a questão do custo de uma operação parada, né, interditada pelo órgão ambiental, né, nossa, muito legal. Me trouxe um insight muito antigo aqui que foi bem legal. Também com essas experiências, o que tu notou de principal diferença com as percepções e práticas de saúde, segurança e meio ambiente, se a gente for comparar agora um pouquinho na América Latina e países como Espanha, Estados Unidos e até a própria Índia? Olha, algo que me impressiona muito nos Estados Unidos é que tem que ser prático. Tem que ser prático, tem que ser direto ao ponto, tem que ser objetivo. E isso é algo que, inclusive, todos os dias eu aprendo como que eles conseguem ser tão práticos e objetivos. E se você vai implementar algo de EHS numa situação, numa condição cultural dessa, ou você ajusta para essa realidade, ou tudo que vai chegar já vai ter uma barreira do seguinte: isso aqui é pura burocracia e não vamos fazer nada porque a gente não está enxergando nenhum valor nisso. O que tem uma total razão, é quando a gente vai para a Índia, por exemplo, a gente já falou que é o seguinte: olha, acerta o discurso do líder, monta um caminho que as pessoas consigam compreender. Também a coisa, tudo vai, tudo movimenta e movimenta relativamente fácil quando isso está. Quando a gente vai para a Europa, no tempo que eu tive lá, fazendo alguns trabalhos spot, o que eu vi é o seguinte: é um tema de compliance muito forte, um tema de discutir muito as coisas, sabe? Não chega a ser um nível de japonês, mas é ter uma discussão profunda até chegar ao ponto do seguinte: bom, estamos claros com o que a gente vai fazer. Agora vamos. Quando a gente vai para o Brasil é interessante que às vezes tem uma discussão muito grande e às vezes eu acho que a gente se perde um pouco do fio da meada, sabe? Eu aprendi algo nessa experiência da Cargill que mudou a minha visão sobre EHS com relação à gestão. Gestão é importante, claro que é. Agora, se a gestão não está trazendo um resultado de diminuir o risco, e essa diminuição de risco ela tem que ter relação com o potencial de risco e que as pessoas vão cometer erros, a gente pode fazer a gestão que for, que se a gente não está de fato diminuindo o risco, a gente provavelmente vai ter o mesmo número de acidentes no tempo. Então, ter essa claridade de que, no final de contas, a melhoria ela está diretamente conectada a diminuir o risco com ações na alta hierarquia de controle, apesar de ser um conceito simples, apesar de qualquer profissional de segurança saber desse conceito,
Mas talvez uma pergunta interessante é como que a gente monta um sistema para que isso vire realidade no dia a dia das empresas. E quando a gente vai para a América Latina, aí a gente tem diversas realidades. É um grande erro pensar que a América Latina é igual, não é. A situação no Chile é uma, com profissionais com fortalezas em uns pontos. A situação na Argentina, a Argentina tem uma cultura extremamente da forma deles, como o Chile. Quando a gente vem para a Colômbia, apesar deles serem muito parecidos com brasileiros, mas tem os quesitos culturais. Então, que digo, tem que estar muito atento. E algo que eu aprendi é o seguinte: ir contra a cultura não adianta. Ir contra a cultura, as coisas não se movimentam. E essa percepção de entender a cultura, de compreender por onde começar, de alinhar a comunicação, os ritos, os signos, os símbolos, isso, no final de contas, tem uma grande importância, sabe? Porque a gente, em HS, a gente depende das pessoas. A gente que é profissional de HS, a gente sabe que talvez o primeiro maior erro é quando o HS está dentro da equipe de HS. Não funciona? Legal. Eu ainda vejo muitas barreiras na transformação digital na nossa área, principalmente na área de saúde, né? E eu tenho experiência como gestor de saúde há muito tempo. E um exemplo clássico que eu vejo são empresas que utilizam ainda sistema de gerenciamento de PCMSO, que no final da consulta o médico imprime o ASO, né? É uma coisa maluca de se entender. Porém, com o tempo, né, e passar por uma situação bem específica, eu entendi um pouco né, desse resguardo do médico, né, porque existe fornecedor no mercado que não atende, né, os requisitos mínimos de segurança que são exigidos, por exemplo, pelo Conselho Federal de Medicina, né, onde pode, inclusive, alterar um ASO após emitido. Então, por isso que alguns médicos realmente eles imprimem o ASO para garantia que, porque eles estão trabalhando né, com informações sensíveis, né, tem toda a questão de ética médica, enfim. O que a plataforma da Livon faz diferente? Eu sei que ela, né, que permite a emissão digital dos ASOS, mas eu queria entender, Rodrigo, isso é permitido por lei? Também existe o nível de segurança necessário exigido pelo Conselho Federal de Medicina? E o que os médicos, né, quem executa isso, acham da solução da Livon? Perfeito. Não, você trouxe pontos extremamente relevantes que ilustram aí as barreiras na transformação digital. Em saúde ocupacional, né, você trouxe muitos termos aí de saúde, e segurança, acho que é relativamente semelhante, Rogério. Assim, a gente tem conversado com os profissionais de saúde, segurança, com profissionais de TI, né, mas a gente vê que as barreiras são muito semelhantes. Até lembra, depois eu vou explicar um pouco, responder as tuas perguntas, mas eu queria compartilhar uma imagem que ilustra a principal barreira para a transformação digital. Você sabe que o mercado se comporta da seguinte forma, né? Vamos se comportar com inércia, não faz nada. Ou seja, não coloca ferramenta, não troca, não substitui, né? Ou simplesmente vamos manter no Excel mesmo, vamos manter no papel. Então, você tem barreiras, né, que é simplesmente manter o tradicionalismo para evitar riscos. Só que a gente fez alguns estudos, né, com empresas de tecnologia e não fazer nada tem custo. Então, essa é a grande questão, custo mesmo, custo. Né? Você vai perder competitividade, você vai perder posicionamento, o teu produto vai ficar mais caro e a gente consegue provar isso. Né? Porque dentre as variáveis que você tem executando ações no dia a dia nas empresas, capital humano é aquela que estrategicamente você consegue posicionar melhor. Pessoas respondem muito bem à adoção de novos processos, desde que sejam estruturados, desde que sejam qualificados, desde que haja ferramentas necessárias para executá-los. Sempre ferramenta é por último. É gente, processo e ferramenta, sempre. Sempre. Então, dentro dessa visão, eu vou projetar aí uma imagem, mas no final, respondendo a tua pergunta, o ASO digital, ou digamos, a emissão digital do ASO, né, ela é permitida por lei, tá? Então, segundo o Conselho Federal de Medicina, toda essa mudança, essa
catalisação assim, de processos, né, ela inicia na pandemia, num momento não muito adequado, mas 2021 o Conselho, assim como outros documentos, se você lembrar, a prescrição médica, as receitas, não poderiam ser digitais. Né? Então, foi nessa época ele lançou uma normativa de que, sim, receitas, atestados médicos e o ASO poderia, mas, obviamente, ele colocou critérios para validar de qual forma, de que maneira que as ferramentas têm que se adequar para fazer essa emissão e para que seja seguro. Tem que ter regra. Não dá para simplesmente, pode fazer da forma que vocês querem, coloque qualquer carimbo digital. Então, sim, ele é permitido, e esses documentos, eles precisam estar certificados no padrão ICP Brasil. Então, é uma forma que houve uma grande unificação e existem várias plataformas que são habilitadas a estabelecer o padrão ICP Brasil para fazer uma garantia assim, de autenticidade, integridade e validade jurídica. Então, é totalmente permitido. Os ASUS, assim como outros documentos, PCMSO, existe questionamento jurídico de cada empresa. Mas quando a gente leva para a questão legal e órgãos reguladores, é permitido. Então, quer dizer que eu consigo eliminar 100% do papel de uma gestão de SSMA? Sim, você consegue eliminar. Vai quebrando aos poucos cada barreira e provando que existe fundamentação para cada item, mesmo porque, acho que a principal, depois da questão da pandemia, a validação do ICP Brasil para toda essa série de documentações, precisamos lembrar que a LGPD também entrou em vigor nesse momento. A Lei Geral de Proteção de Dados, principalmente para dados sensíveis, e acho que eu não conheço outro dado tão sensível quanto o dado de saúde, ela preconiza que o titular, o funcionário da empresa, o colaborador, ele é o dono do dado. Ele precisa ter acesso. E existem as ferramentas, as plataformas como nós, que somos operadores. Nós temos responsabilidade legal em manter este dado seguro. E os controladores são as empresas. Elas também precisam. Então, são 3 atores que precisam estar alinhados. Então, aquele prontuário em papel que a secretária tem acesso, isso já não é compliant com a LGPD. Isso já se quebra por aí. Então, o Excel que todo mundo abre, que tem muito prontuário, que tem muita informação sensível, isso já é uma questão bastante crítica em relação à compliance. E a partir daí, o CFM coloca, o Conselho Federal de Medicina coloca eu vou citar alguns pontos assim, que são importantes. Ele considera que seria ao menos necessário que essas plataformas tivessem um nível de segurança 2. E aí ele coloca vários pontos, mas vamos colocar alguns aqui, né? Assinatura digital certificada, ou seja, o ICP Brasil, que exista um processo de criptografia. Então, essa criptografia avançada, os dados são protegidos por protocolos de segurança das plataformas, que evitam os acessos não autorizados e vazamento de informação, e o registro de auditoria. Cada ação realizada no sistema ela precisa ser registrada e rastreável. Então, é uma régua alta? Quando a gente fala em criptografia, quando a gente fala de auditoria, eu preciso ver quem logou aquele dia, o que esse log, qual foi o tracking dele na plataforma. Eu preciso dar essa resposta, que é o que não tinha antes, e que não tem ainda em muitas situações. Mas isso coloca digamos, ultrapassa a questão da barreira, porque assim, por que não mudar? A gente sabe que a liderança ela é fundamental para qualquer sistema, para qualquer cultura, em qualquer tipo de empresa, enfim, né? E o pilar 1 de vocês é justamente a liderança, né? Que tu comentou um pouquinho no início, mas eu queria me aprofundar um pouquinho mais e eu queria entender qual o objetivo do pilar, como que ele se conecta com todo o programa, né? E transferindo isso para a operação de sistema maior risco, quais as práticas de liderança que faz esse pilar ter essa importância que tem dentro do sistema de vocês, e que os líderes fazem, como é que vocês conseguem medir se está, né, se esse pilar está tendo o resultado que vocês esperam? Vamos lá. Primeiro, como eu falei anteriormente, nós temos uma alta administração que tem saúde, segurança e meio ambiente realmente como algo que eu não vou falar prioridade, valor, mas
eles têm o entendimento que a segurança ela surge do processo, né? E que todas as ações e práticas de saúde e segurança, né, faz parte do processo de excelência operacional. Então, o nosso CEO, né, eu tenho na minha mesa um primeiro e-mail que ele passou no dia que ele chegou na companhia, né, que ele falou de saúde e segurança, né? E aí a gente, né, com esse apoio, né, com essa força, com esse patrocínio, claro, a gente pode ter certeza que se torna mais, não vou dizer mais fácil, mas se torna mais claro para os outros líderes que também eles devem ser exemplo, né? Então, quando a gente começou a evoluir com relação a isso, né, então, tudo que a gente constrói hoje, a gente tem, né, a gente traz a liderança para poder participar, né? Porque o engajamento deles, né, faz com que os resultados possam vir, né? E aí a gente criou, né, dentro dos times de aprendizagem SSMA, né, e aí com base na publicação do Learning Teams, né, a gente conseguiu, né, criar três tipos de times de aprendizagem, né? Então, nós temos os times de aprendizagem gerencial, né? Que aí, né, são os gerentes que estão participando desses times, e aí a gente trata de todas olha a saúde e segurança de forma proativa, não fala de acidentes, não estou falando de eventos, né? Aprender. Depois a gente criou os times de aprendizagem industrial, onde os gerentes industriais conduzem um processo de aprendizagem com suas equipes, né, de chefes, supervisores, coordenadores, enfim. E a gente tem os times de aprendizagem operacional. E a gente tem os operadores, né, juntamente ali com um encarregado, com um supervisor, conduzindo esses aprendizados. Então, a gente sai, né, da alta administração, dos executivos, e consegue chegar até lá embaixo. Então, tudo que a gente trata aqui, isso é conversado para a operação. O que é mais gratificante é ver o protagonismo da operação nos times de aprendizagem. Então, isso é uma ação que nós temos hoje como prática, né, que traz aí, que a gente consegue evidenciar o engajamento, né? E aí, né, esse papel do líder que tem relação com a cultura, né, e tudo que a gente faz com relação ao exemplo da liderança, né, e as capacitações, traz essa linguagem, traz esse aprendizado, né? Então, a gente hoje tem que a gente chama capacitação em fatores humanos, né, e organizacionais, né, e a gente pode falar isso um pouquinho mais na frente, mas a gente tem 10 módulos dessa capacitação, tudo feito interno, tá, Rogério? Tudo interno. Legal. São 10 módulos que a gente utilizou, sabe o quê? O CRM da aviação civil. A gente fala de consciência situacional, fala, né, de vários outros assuntos que a liderança nos ajudam a fazer isso acontecer. Então, no último módulo, né, que era cultura de segurança operacional, nós tínhamos 346 líderes nesse momento, Davi Cunha, né? Então, o líder, ele tem um papel fundamental nessa evolução, tá? Então, a gente está sempre juntos para poder evoluir com isso. E aí, gostaram desse vídeo? Então se inscreva lá no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado e até uma próxima.